meus irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta manhã gostosa, um pouquinho quente hoje, amanheceu já um pouquinho mais quente o tempo, a temperatura, mas um tempo agradável, tempo na presença de Deus. Que seja um dia abençoado e guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Quero convidar você, neste momento, já logo no comecinho, fechar seus olhos e estarmos orando ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado pela noite que tivemos, pelo repouso, obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós e nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, nos sentimos cuidados, amados e agradecemos ao Senhor por este cuidado. Nos guia durante esta reunião também de aprendizado, que o Senhor possa se revelar a nós através da Tua Palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai. Eu peço a Tua direção em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo número 93. Salmo 93. Diz assim a palavra do Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. À sua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. A palavra do Senhor, ela fala sobre um Deus que reina, que revestiu-se de poder, de majestade, e é este Deus que nós adoramos, é este Deus que nós dizemos: Senhor, nós estamos aqui para servir ao Senhor. É um cântico, geralmente eu resgato os cânticos mais antigos. Reina o Senhor, tremam os povos. Esse é o cântico. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. Muito elevado acima de todos os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. Sob modo elevado acima de todos os povos. Amém. Que o Senhor possa estar reinando a cada dia sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que o Senhor possa ser o centro onde todas as coisas migrem para a presença de Deus. Nós entendemos que quando a palavra do Senhor, ela é o centro da nossa casa, da nossa vida, em todas as coisas, Deus,
Ele começa a agir no meio de todas as áreas da nossa vida, transformando, abençoando, nos fortalecendo. Bom dia, Beth, seja bem-vinda, querida. Então, todas as coisas, quando elas estão firmadas em Deus, Deus vai agindo e transformando as áreas. Muitas pessoas, elas pensam que Deus é uma parte da vida dela. E talvez aí seja a maior dificuldade até de compreender o cristianismo, porque Deus, ele é o centro de todas as coisas. Tudo se encaixa em Deus. Depois, todas as coisas Deus vai nos dando à medida que nós vamos vivendo. Então, o meu trabalho, se eu estou em Deus, Deus abre a porta para o meu trabalho. Então, se eu estou em Deus, Deus abre as portas para o meu casamento, para os meus filhos, para os meus pais. Então, Deus vai abrindo as portas, porque quando Deus é o centro da minha casa, todas as coisas estão ligadas a partir de Deus. E eu compreendo que o Senhor reina sobre a minha vida. Por isso, quando ele fala, o salmista fala que Deus reina e revestiu-se de majestade, e ele vai repetir novamente: de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Ele faz um trocadilho, mas ele fala a mesma coisa. Ou seja, Deus está em todas as áreas. E esse mover de Deus está onde Deus está reinando sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas ações, sobre os seus sentimentos. Hoje nós vivemos um tempo onde os nossos sentimentos estão aflorados de uma forma diferente. Parece que hoje nós temos mais facilidade de falar sobre os nossos sentimentos. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. E estes sentimentos que nós temos, muitas vezes nós deixamos desassociado a nossa fé. E Deus está dizendo: eu quero reinar também sobre os seus sentimentos. Por isso, quando ele fala, um Deus que desde a antiguidade sabe todas as coisas, levantam-se os rios, levantam-se o bramido, ou seja, venham as tempestades, venham as dificuldades, se levantem, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que tudo aquilo que nós passamos, enfrentamos, lutamos, porque as nossas vidas, nós temos cada dia mais a certeza e a experiência de viver as nossas lutas e também sermos mais que vencedores, não vou dizer vencedores, mais que vencedores em coração passado. Deu uma pausa aí, lembre-se, quando acontece isso, permanece aí conectado, não desliga não, que eu aguardo a live voltar, tá? Então, quando a nossa vida vai passando, é como se Deus fosse nos lapidando cada dia para vivermos juntos a eternidade. Então, no coração do homem, Deus colocou a eternidade, viver para sempre, viver em Deus. E Deus nos dá a oportunidade de abrir as portas do céu e dizer: vem cá, eu vou preparar você para viver comigo para todo sempre. Por isso, o salmista ele finaliza dizendo: fidelíssimos, ou seja, essa fidelidade de Deus, ela nunca acaba, são os teus testemunhos, a tua casa convém o que? A santidade, porque agora nos cabe ao homem, à mulher, entender que Deus nos chama a viver esta santidade para que nós possamos viver para todo o sempre. Eu via esta semana algo interessante, que era uma discussão sobre como seria o céu, e era não sei se é um pastor, né, armeniano e um pastor calvinista, e eles estavam discutindo sobre a questão quem estava certo, o armeniano ou o calvinista, e eles estavam discutindo sobre o corpo, como que nós viveríamos a eternidade. A palavra de Deus, de uma forma muito simples, ela diz que o nosso corpo será glorificado. Então, esse corpo, ele não haverá mais, né? Então, você que se acha bonito, esse corpo você não terá mais, você terá um melhor que esse. E você que se acha mais, não vou dizer feio, mas não tão bonito, também não se preocupe com isso, que o nosso corpo será o mais bonito, será o melhor que Deus tem para
nós vivermos a eternidade. E tem pessoas que dizem assim, mas pastor, por que Deus vai mudar o nosso corpo? A resposta é simples. O nosso corpo, ele não suportaria, esse corpo mortal, não suportaria a glória de Deus. Tanto que Moisés ele vai dizer, Deus, deixa eu te ver. E Deus disse, se você me ver, você não vai suportar. Por isso, eu vou passar. E você vai ver somente, espiar pelo buraquinho, ver o final quando eu passei para ver a minha glória. Porque senão seu corpo não suportaria. Então, que a sua fé seja realmente revestida dessa majestade, que a sua fé seja fortalecida nesta manhã e que Deus te abençoe grandemente. Nós tivemos alguns aniversariantes, alguns porque foi mais do que um. Nós tivemos aqui ontem a nossa irmã Geni, que completou mais um aninho de vida para a honra e para a glória do Senhor. Nós tivemos também o nosso irmão Valdir. Glória a Deus aí também por mais um aninho de vida. Os dois aí apagaram mais uma velhinha. Por isso nós estamos alegres também por comemorarmos juntos esse tempo especial na vida dos nossos irmãos. Se tiver algum irmão que passou aí essa semana, que nós não vimos que completou mais um aninho, também nos mande, para que possamos juntos aí anotar aqui e orarmos por você. Também eu queria aproveitar esse tempo de oração e estar orando pela a minha sogra, a nossa irmã Rosina vai fazer a cirurgia e cada dia ela está fazendo os exames, se preparando, e nós também orarmos por esse motivo tão especial, para que eu creio que Deus já está cuidando lá de trás, mas para que o Senhor ouça as nossas orações também. Ele nos convida como povo, como servos, a orarmos juntos, e eu queria colocar esse pedido de oração pela vida da minha sogra, a dona Rosina, que Deus também esteja aí fortalecendo a vida dela, do Nériton, esse processo novo que eles vão passar. Se tiver mais algum pedido de oração, irmãos, você pode mandar via WhatsApp. Você pode mandar no meu pessoal ou no grupo da igreja, que nós vamos estar orando. E eu vou deixar até a minha telinha aqui do WhatsApp já aberta, para que, se você quiser mandar, você pode mandar, que eu vou estar acompanhando o grupo também do WhatsApp. Aqui no aniversário, eu me lembrei que faltou a Lígia, A Lígia acho que completa aniversário hoje, faz aniversário hoje. Então, você pode mandar no grupo da igreja. Eu mandei aqui não sei se eu mandei aqui um oi para Dona Rosa, eu acho que foi isso, a Dona Rosa, a Tia Melinha, a Sofia, a Iru. Eu vi, entrou e acabou passando aqui, eu não acabei cumprimentando as irmãs, mas na graça e na paz do Senhor. Então vamos estar orando por esses pedidos. Primeiro, nós vamos orar pelo pedido de oração, que é da dona Rosina, e depois também, nessa mesma oração, está agradecendo a Deus pela vida da Lígia, da Geni e do Valdir. Convido você a fechar seus olhos, e se tiver algum pedido de oração, como eu disse, manda no WhatsApp, que eu vou estar orando no final. Senhor Deus, eu quero neste momento colocar a vida da dona Rosina no altar do Senhor, pedir que a tua mão, ó Pai, seja estendida sobre a tua serva, pedindo que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja sobre ela, seja sobre os médicos também, que desde já o Senhor prepare cada médico, anestesista, quem estará fazendo a cirurgia, aqueles que participarão dessa cirurgia, também enfermeiros, que o local da cirurgia, o quarto, seja tudo preparado, ó Pai, para que a tua serva possa experimentar do melhor do Senhor. Abre as portas do céu. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, em quem nós confiamos. Por isso nós clamamos ao Senhor. Colocamos o nosso pedido, colocamos o nosso coração, colocamos toda a ansiedade também no altar do Senhor, todo o medo. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor traga paz à tua serva,
para que ela possa compreender que a sua vida está nas mãos do Senhor e que ela pode confiar e descansar nesse tempo também de cirurgia. Abre as portas em nome do Senhor Jesus. Também, ó Pai, queremos louvar ao Senhor pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Sabemos, ó Pai, que é um privilégio do Senhor e nós queremos rogar nesse momento, ó Pai, as bênçãos do Senhor, as bênçãos dos céus, porque é o melhor presente que nós podemos dar àquelas pessoas que nós amamos e desejar e oferecer o melhor que o Senhor tem, ó Pai. Por isso eu quero orar nesse momento pela vida da Lígia, que o Senhor também fortaleça a tua serva, que ela possa ser revestida pela tua glória, ó Pai, possa ter seus pensamentos, a sua mente guiada pelo Senhor. A nossa irmã Geni, que também ela possa ser fortalecida, ó Pai, continuar servindo ao Senhor sempre com alegria, sempre com esta força, ó Pai, que ela demonstra, este amor, esse cuidado. Nós clamamos que o Senhor dê um revestimento sobre a vida dela também. Queremos clamar pela vida do Valdir também, servo do Senhor. Vemos o amor do Senhor também expresso no seu coração, que ele possa em todo tempo, ó Pai, servir ao Senhor, ter o seu coração ligado a Ti e todas as suas ações possam glorificar sempre o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. A lição de hoje, olha, se você entrar e por acaso você não tiver no grupo da igreja ou não tiver o nosso WhatsApp, o meu WhatsApp na verdade, então quiser anotar é 99913 1827. Você pode mandar a mensagem, às vezes, quero fazer um pedido de oração, você pode também nos enviar aí o seu pedido para juntos estarmos orando e pelo seu pedido, intercedendo, muitas vezes levando a Deus aquilo que está afligindo o seu coração. Também mesmo o WhatsApp está aberto para conversarmos, às vezes gostaria de conversar sobre alguma dificuldade, algum problema, nós estamos abertos aí para conversarmos, sempre cuidar de você. O tema de hoje é um tema da nossa lição, é um tema assim que eu considero muito interessante. E esse tema de hoje, ele vai falar sobre algo que nos aflige ou que alcança todas as famílias. Eu vou passar, você vai passar, se Cristo não vir buscar a igreja antes disso, né? Que é a morte na família. Então todos nós estamos aí sujeitos a morte na família e não sabemos o tempo que isso vai acontecer, a não ser se a pessoa está passando, né, um momento aí já de sofrimento nesta área. Eu me lembrei, enquanto vi essa lição, eu me lembrei que recentemente aqui pelo Covid, né, eu tenho um tio, irmão do meu pai, e ele faleceu devido ao Covid. E também a gente vê que pessoas próximas, né, que fazem parte da nossa vida, muitas vezes o Senhor tem chamado e nós também temos que compreender que a nossa vida é um ciclo e esse ciclo ele é também importante para Deus, e se Deus nos chamou a viver, eu creio que é um tempo que é precioso aos olhos de Deus, assim como a minha vida e a sua vida, diz a palavra que ela é preciosa aos olhos do Senhor. E quando nós pensamos sobre este tema, é importante a gente aprender a conversar também sobre alguns assuntos que às vezes nós não entendemos como muito agradável, né? Ou às vezes dizemos, não, uma vez eu fui empregado num lugar e o rapaz falou assim, era final de ano e a gente fez uma reflexão sobre o final de ano e ele disse, não, a gente quer falar só de coisas alegres. Sim, nós gostaríamos de falar sobre coisas alegres o tempo todo, mas as partes não tão alegres, elas também fazem parte da nossa vida e é necessário conversarmos para que
estejamos também preparados, porque a nossa humanidade ela é frágil e devido ao pecado que existe na humanidade, a morte também entrou dentro desta humanidade e esse ciclo ele é uma realidade até o dia que nós partiremos desta terra, da nossa família, e é preciso estarmos preparados, compreender, termos a profundidade da palavra de Deus da nossa vida, para entendermos que a nossa vida não cessa aqui, mas o Senhor tem muito mais para falar, para vivermos na eternidade. Por isso, é importante também este assunto nas nossas vidas. Quero convidar você a abrir em João, Evangelho de João, João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler do verso número 1 ao verso número 14. João capítulo 11, do verso número 1 ao verso número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez lá para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando para o repouso de sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Todas as famílias passam por etapas significativas de transformação e crescimento na vida. Especialistas em questões de família têm descrito essas etapas como sendo momentos primários. E são eles o nascimento, a conversão religiosa, a decisão devocional, o casamento e a morte. Em cada uma dessas situações, a família se vê obrigada a tomar decisões maiores e, quando isso acontece, de alguma há crescimento ou há fracasso, porque todas as etapas nós vamos passando na nossa vida e essas etapas que eu sempre comento que elas são importantes. A morte na família é uma dolorosa etapa que, cedo ou tarde, todos terão de enfrentar. Como reagir? Que postura assumir para transformar essa situação de dor e pesar numa experiência de crescimento e aprendizado? Com toda certeza, não há dor maior para a família do que a morte de um ente querido. Diante dessa dura e trágica realidade, que pode acontecer de modo natural ou acidental, as reações e manifestações emocionais são as mais variáveis e imprevisíveis. É a ocasião dos questionamentos para os quais muitas vezes não se acham respostas. A morte do cônjuge, do pai, do filho, da mãe, traz consigo consequências que mudam os rumos da família. Em alguns casos, e dependendo da experiência religiosa de cada lar, o fracasso e a ruína podem ser tristemente observados. O presente estudo pretende abordar algumas questões relacionadas ao quadro da morte, de modo bíblico e prático. Você que já passou
por uma perda significativa próxima, você provavelmente tem aí uma experiência para contar ou para relembrar neste momento, porque você sabe que o quão doloroso é, e muitas vezes nós tentamos mensurar a dor do outro. Algumas pessoas dizem, mas eu já passei, então eu vou entender o tamanho da dor do outro. E é impossível, porque cada um reage de um jeito, sente de uma forma. E também experimenta dentro da sua estrutura familiar esta mudança que vem pela frente, né? A morte na família precisa enfatizar a vida em família. Então esse é o primeiro ponto. Tendo em vista que todas as famílias enfrentam o drama da morte, é preciso enfatizar que os lares necessitam viver a vida da melhor forma possível. Por isso, primeiro nós precisamos aprender a valorizar a nossa família, a vida em família. A morte de Lázaro revelou a união existente naquele lar. Suas irmãs choravam a sua morte, no entanto, o amor e a união eram características marcantes, olha só, características marcantes daquela família. Nada sabemos sobre os pais, porém podemos afirmar com certeza que o estilo de vida que estes irmãos revelaram era o resultado de uma vivência salutar entre todos naquela família. Quando nós vemos a família que vive em harmonia, ela vive em amor e consegue enfrentar e passar pelas lutas, pelas dificuldades, nós vemos também que ela consegue se unir nos momentos de dificuldade e superá-los com maturidade, né? Quando José, filho de Jacó, reuniu seus irmãos no Egito, fez a seguinte declaração: eu morro, isso aqui está em Gênesis, se você quiser abrir, Gênesis 50, 24. Eu morro, porém o Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, olha só, quando José, filho de Jacó, se reuniu com seus irmãos no Egito, fez a seguinte declaração: eu morro, porém o Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então ele está dizendo, eu vou partir, mas o Deus da glória, o Deus que jurou, então, ou seja, ele diz que o juramento de Deus ia se cumprir. Por isso, a promessa estava sobre Abraão, sobre Isaque e sobre Jacó, estava também sobre José, né? Aqui o bisneto de Abraão. São palavras de fé e encorajamento para ensinar a unir a família em torno da promessa de Deus. E a mesma promessa que estava no seu bisavô, que passou pelo seu avô, que passou pelo seu pai, que chegou até ele, agora ele diz, vocês vão continuar fortalecidos como família, como núcleo familiar, debaixo da promessa que vem do alto. O perdão que José ofereceu aos seus irmãos e as palavras de despedidas antes da sua morte revelam o quanto a vida em família era importante para ele. Se você lembrar de José, ele foi jogado numa cisterna, num buraco, depois vendido pelos irmãos, e quando os irmãos voltam ao pai, ele é dado como morto, e ele sofre, é vendido como escravo, sofre, e quando ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, né, parece até aquela novela que tudo mudou, né, que agora é a chance, que ficam torcendo pelo... Agora o vilão vai se vingar. O amor de Deus se manifesta ali e nós vemos o verdadeiro amor pela família, pelo cuidado. José, ele traz seu pai, traz seus irmãos, perdoa e diz, não, nós vamos como família entender o que Deus realizou até aqui e é aquilo que Deus vai continuar fazendo na nossa vida. Há muitas famílias que precisam urgentemente colocar o quê? A casa em ordem. As palavras dirigidas por Deus ao rei Ezequias através do profeta Isaías se aplicam muito bem a determinados lares. Isaías 38, verso número 1.
Deus vai dizer o seguinte, ó, a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, põe em ordem a tua casa. Essa palavra de Deus ao rei Ezequias, ela foi fundamental para que houvesse uma mudança drástica e séria. São lares nos quais há muita Deus que nós mais resolver. E Deus diz: resolva, não deixe para depois. Vocês podem resolver hoje. Vivam em união. Invista seu tempo em usufruir da família, do que falar mal da família, né? Em consequência, olha só, em consequência vem o sentimento de culpa que acaba gerando o quê? Outra série de problemas e dificuldades para a família. Aqui eu vou dizer traumas, muitas vezes psicológicos, que às vezes uma pessoa muito próxima que não foi resolvido e leva para o resto da vida aquele negócio, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado. Então são culpas as quais nós não precisamos levar. E essas culpas nos adoecem também a alma, porque adoece o nosso corpo. Quando você vai ao Salmo 32, você vai ver que Davi ali ele vai dizer sobre o pecado que envelhece até os seus ossos, ele vai dizer. Porque a mão de Deus ele sente que pesava sobre a vida dele. E muitas vezes até a falta de perdão, a falta de relacionamento nos adoece fisicamente, mas psicologicamente a gente não conseguiu resolver. Então está mais ligado à nossa psique, a coisas que nós não resolvemos, do que propriamente ao nosso corpo. O nosso corpo está doente, nós vamos ao médico, o médico tenta tratar de um jeito ou de outro, muitas vezes até trata errado, porque ele entende que a doença está ali no corpo, mas muitas vezes está relacionada à nossa psique, por não conseguirmos resolver aquilo que está no nosso coração. Veja só, o remorso se torna algo torturante e conduz a sérios problemas psíquicos e emocionais. A família precisa praticar o quê? O perdão, a tolerância, a compreensão, o companheirismo, a concórdia, não a discórdia, a concórdia, o diálogo e tudo aquilo que é resultado de um amor autêntico entre os seus membros, para que a morte não venha trazer o que? Ruína, venha desmoronar. Por isso que muitas vezes nós vemos, no caso de inventários, tristemente, né, com muita tristeza nós olhamos e às vezes as pessoas, os entes queridos estão mais preocupados em dividir a herança do que chorar a partida daquela pessoa amada. Ou pelo menos deveria ser amada, né? A morte enfatiza não só a vida terrena, mas também a vida eterna. Para a família cristã, o que é a morte? O que morte é? Como disse Dr. Norman Piali, a morte apenas aparentemente, pois na realidade é vida eterna. Ou seja, para aqueles que já morreram, Cristo já veio. É engraçado pensar sobre isso, né? Porque para aqueles que já morreram, não tem mais o espaço. Agora, só tem um dia em que Cristo vir buscar a igreja e os mortos ressuscitarão já para a presença de Cristo. E para aqueles que já morreram, por isso que esse é tão importante nós termos esta consciência de que não teremos um outro período para o arrependimento, para vivermos e uma penitência. Isso, a palavra de Deus diz que quando Cristo vir, a igreja os mortos ressuscitarão e a igreja vai se encontrar com o Senhor. E vamos prestar conta
de tudo aquilo que nós fizemos, as nossas escolhas, da nossa vida. Por isso, a morte, ela não é um encontro final, mas ela, na verdade, para o cristão, ela é um encontro já para a eternidade. Por isso, aqueles que vão morrendo em Cristo, nós nos alegramos, porque é importante nós termos esta visão. E aqueles que morrem sem Cristo, ela é uma dura realidade. Por isso, eu falava muito até com os adolescentes sobre isso. Se você ama realmente seu amigo e você gosta de conviver com ele, então diga para ele sobre Jesus. Por quê? Se ele morrer sem Jesus, se ele morrer sem conhecer ao Senhor, você vai perder seu amigo para todo sempre. Mas se ele morrer com Jesus, você o encontrará e poderá viver com ele também a eternidade. Então, eu vou dizer, não uma das, mas a maior expressão de amor que você pode demonstrar a uma pessoa é falar dela de Cristo. Por quê? Se ela receber esse dom, ela receberá o maior presente, e esse presente durará para a eternidade. A igreja, ela precisa ter esta visão de que a morte física, ela encerra um período aqui para nós. Choramos aqueles que ficam, mas aquele que parte, ele já parte para a eternidade e para a glória do nosso Deus. 2. A morte na família é um impacto, olha só, um impacto que requer reação positiva. Encarar e aceitar a morte na família não é algo fácil. Se para a morte natural o processo de aceitação é extremamente penoso, o que dizer das mortes provocadas por acidentes trágicos? O que fazer então? Em seu livro Mensagens para a Vida Diária, Dr. Norman sugere: o primeiro passo para enfrentar sua dor é pedir a Jesus que alivie a sua angústia e acreditar que Ele assim o faz. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pedir a Jesus que alivie a nossa dor. Porque é um vazio, se você já passou por um momento assim na sua família, é um vazio que nós vemos que as palavras, elas são boas, nós somos rodeados até por muitas pessoas, mas é um vazio o qual nós passamos que não é fácil. O maior de todos os antídotos dos desgostos é acreditar que Jesus administra seu bálsamo salutar sobre o nosso coração ferido. Marta e Maria fizeram isso. Então, quando você passar, porque todos vamos passar em determinado momento da vida, se você passou, o único que pode, o antídoto que pode trazer alívio ao seu coração é pedir a Jesus. Pedir a Jesus e crer também que Ele é possível para aliviar seu coração. O segundo ensinamento: não hesite em dar livre expressão à sua dor. Ou seja, não reprima. Olha como eu sou forte, eu não choro, eu não digo nada, eu fiquei calado ali, forte. Não, dê alívio, alivie a sua dor. Chorar, ele faz bem à alma, ele faz bem ao nosso coração. Eu já notei, assim, esse exemplo eu vou dar, que eu notei, não é exemplos que de fora, mas quando eu vi assim a perda de um filho uma certa vez, o pai chorava copiosamente, chorava. A mãe, ela chorava, mas muito contida. O pai, ele falava assim bastante e a mãe assim fala muito pouco. Curiosamente, o pai, em poucos dias, eu conversava com ele já estava assim bem estruturado, bem resolvido. Isso são cristãos, né? Bem resolvido, entendendo. Agora a mãe, depois, já fazia um ano e meio, eu conversei com ela estava e ela me disse assim: olha, parece que foi ontem e o meu coração está doendo ainda e tem sido
esse período todo angustiante. E eu percebi claramente, assim como ela tinha se fechado o seu coração, e ela lutava com aquilo. E quando nós sentamos e oramos, somente Jesus pode aliviar a nossa dor. E chorar, falar, se expressar, ele é necessário, né? E o chorar, na verdade, é um dos mecanismos que libertam o nosso coração. Por exemplo, às vezes, nas terapias, né, a gente vê também, às vezes, vai se tocando em áreas na vida da pessoa e você vai conversando, de repente você entra numa área e ela volta lá na sua mente, na sua psique, e muitas vezes ela começa a chorar assim, copiosamente. E esse é um mecanismo de cura, muitas vezes. Às vezes a pessoa vai chorar a dor da perda anos depois, meses depois, porque ela ficou tão trancada, tão travada, e aí ela chega um momento que ela se entrega, ela consegue se libertar. É uma natureza libertadora. Às vezes a gente falar sobre aquele assunto, conversar, colocar para fora e não ficar guardando a dor. Por isso, olha só, o autor vai dizer: sua dor deve transbordar. Quando não, congelará dentro de você e de forma alguma haverá consolo. Ou seja, quando você se fecha, dificilmente você consegue experimentar o consolo do Senhor. Por isso o autor vai dizer: deixe o pranto extravasar. Sem atitudes de histerismo, derrame a alma perante o Senhor e experimente o consolo que Ele oferece. O próprio Jesus deixou transbordar a sua tristeza pela morte de Lázaro, através do choro. Por isso tem o versículo que diz então que, logo em seguida, nesse mesmo texto, Jesus chorou. Ou seja, Jesus deixou extravasar a dor da psique, do amigo, a dor que estava no seu coração. Também outra lição que ele nos ensina: mantenha-se vivendo tanto quanto possível da mesma forma antiga. Não evite pessoas e lugares onde costumava estar junto com o ente querido. Não precisa evitar, você pode estar e viver naturalmente. Fugir e esconder-se é um processo que tende a desenvolver melancolia crônica. Volte para a vida, Cristo o sustentará. Então, deixe a vida tomar seu rumo novamente, deixe a vida continuar. É necessário para que o seu coração também seja fortalecido e retome. Leia o livro de Salmos. Eles contêm toda a escala da vida humana com suas desgraças e vitórias. Então, às vezes a gente quer fugir dos momentos tristes da vida, mas quero dizer para você, as desgraças, assim como ele usou a expressão, e vitórias estão expressas na palavra de Deus para trazer sempre o ensinamento. Eles estão cheios de fé e compreensão também, tão profundas que a saturação de sua mente por aqueles nobres sentimentos ajudará a alcançar compreensão espiritual e serenidade. Então essa serenidade, ela vem quando há compreensão e também esse discernimento espiritual. E aqui a última dica, ele vai dizer: uma das mais seguras fontes de conforto é a convicção de que não se perdeu pela morte o ente querido. A antiga e querida crença cristã de que seremos reunidos aos nossos amados na terra onde não há separação. Então, se você for Apocalipse 21, você vai ali, tem um relato da Nova Jerusalém. E esse relato, quando ele vai falando sobre a Nova Jerusalém, ele está falando sobre o momento onde não há dor, não há mais tristeza. É um momento onde o Senhor agora, ele vai habitar juntamente com o seu povo.
para que assim possamos compreender, assim como eu disse logo no começo, aquilo que Deus fará, já está fazendo e fará por toda a eternidade sobre as nossas vidas. Terceiro e último ponto: a morte na família é uma oportunidade para Deus ser recebido também na família. Em determinadas situações de morte, nenhuma palavra de apoio parece apropriada. Nada do que possa ser dito trará conforto e orientação. Mas nessa hora, tudo o que o cristão tem é o seu Deus. Quando aos corações estão quebrantados pela dor da perda e da separação, eles necessitam da presença e do conforto, da presença confortadora e curadora de Deus. Então, neste momento, quando às vezes as palavras não resolvem, porque a pessoa não vai voltar, e às vezes todas essas palavras a gente não consegue absorver aquelas palavras, mesmo assim, ali a presença de Deus, confortadora, como usou o autor a palavra, e curadora, ela é essencial. Ela é essencial para o nosso coração. Olha só, Maria e Marta foram consoladas com a presença de Jesus. Jesus estava ali, Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro sem passar por ali, mas ele está ali. Tanto que o relato diz que há diálogos, Jesus vai chorar pela vida da pessoa doente querido, né, do seu amigo que morreu, e também ali a sua presença vai mudar toda a realidade daquele velório. A família de Jairo teve o privilégio de contemplar o milagre de Jesus e receber bênçãos resultantes da sua presença também. Quando Jairo perde ali a sua filha, a presença de Jesus também ali, neste momento, ela é reconfortadora. Se você quiser ler depois, Mateus 9, 18 a 26. A viúva de Naim teve suas lágrimas enxugadas por Jesus, naquele encontro onde vinha uma multidão saindo da cidade para enterrar o filho desta viúva, que não é relatado o nome, e também um encontro da multidão que seguia Jesus. Então ali haviam duas multidões, a multidão que caminhava com o morto para enterrá-lo e a multidão que caminhava com Jesus, que vinha recebendo vida e conversão e transformação. Então é o encontro da vida com a morte. E ali quando Jesus encontra com aquela viúva, ele transforma a realidade. Ali também há um encontro da vida com a morte. E novamente, a vida vence a morte, porque Jesus ressuscita aquele menino. E assim como ele ressuscita e traz a vida, a morte de Cristo, agora ali na cruz, para o cristão traz vida, uma nova oportunidade para vivermos e agora termos a eternidade. Jesus está presente em nossos momentos de pesar. A dor da morte aproxima a família de Deus, embora em muitos casos observa-se muita revolta e blasfêmia contra o Senhor. Muitas vezes a gente vê, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou? Deus... E muitas vezes há essa palavra. Há uma palavra assim no sentido de uma desgraça de Deus, um pesar de Deus. Mas para o cristão, para aqueles que conhecem ao Senhor, nós vemos que há um diferencial. Quando a presença do Senhor permeia o coração daqueles que estão envolvidos ali naquele momento, há grande diferença. Jó, grande servo de Deus, experimentou a morte de todos os seus filhos. Mesmo assim, em meio a tanta dor, sofrimento e tristeza, ele pôde declarar: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você pode ler isso lá em Jó, no primeiro capítulo, Para a família cristã,
a família, a morte deixa eu voltar aqui minha fala. Para a família cristã, a morte é plena de fé, paz e esperança. Então, olha só, a morte é cheia de fé, paz e esperança. É a ocasião na qual a presença de Deus é vista e experimentada. Pode haver o choro e a dor da saudade, porém não há manifestações de histerias e desesperos incontroláveis. Isso é verdade. Apesar que o estado não é reversível da morte, nós vemos que as pessoas elas têm o choro, mas não há uma histeria, não há uma blasfêmia contra Deus, mas ali há uma compreensão também, a serenidade, porque sabemos e vamos tendo a compreensão que é um estágio que todos estão fadados a passar e iremos passar. As famílias que têm atitudes equilibradas e cristãs diante da morte criam grandes oportunidades, olha só, criam grandes oportunidades de testemunho, despertam a admiração de muitos, influenciando positivamente outros lares que enfrentam a mesma situação. Então, quando nós passamos por alguns momentos de velório, até mesmo de cultos, né? Nós vemos que Deus muitas vezes está tratando corações ali referente à morte, né? Porque ali, assim como a palavra de Deus nos ensina, ali também Deus está curando, Deus está tratando. Não tem tempo, não tem hora, né? Mas há o tratamento de Deus. É preciso prosseguir a vida confiando na presença de Jesus, que traz conforto e encorajamento. Né? Esse conforto e encorajamento. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito estas palavras, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas o que? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão passar por aflições de Jesus, né? Mas ele diz, tem de bom ânimo. Ou seja, olhe para o céu, olhe para a esperança, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ou seja, olhe para Jesus. Qual é a palavra neste momento? Olhe para Jesus. Ele terá a palavra suficiente para chegar ao meu e ao seu coração. Que Deus te fortaleça e te abençoe nesse tempo também. O que significa, aqui agora para debater, o que significa viver cada dia como se fosse o último, né? Assim, o poeta também pergunta, né? O que vamos viver o hoje, né? Sabendo que pode ser o último dia, mas para você o que significa isso? O que significa viver cada dia como se fosse o último? Talvez aqui a resposta seja simplista ou até um pouquinho diferente ou igual à sua, mas é fazermos aquilo que temos que fazer hoje. Não deixar para amanhã aquilo que nós precisamos nos reconciliar como família, como no ponto 1 nós falamos, né? Aprender também a absorver e falar sobre alguns assuntos que muitas vezes nós temos medo, e enfrentar os nossos medos é necessário, e esse viver como se fosse o último é aproveitar cada momento com a sua família, com aquelas pessoas que você ama. Não invista em coisas materiais, invista em pessoas. Você vai ver que será o melhor investimento que você tem aqui na Terra. E, acima de tudo, invista em Deus, no seu relacionamento com o Senhor. E você vai compreender que Deus tem muito mais a trabalhar no seu coração, e é Ele que confortará você, estará com você e confortará o seu coração nos momentos difíceis. 2. Quais
são algumas das razões pelas quais as pessoas têm medo da morte. Eu não sei qual é o seu medo, e eu conheço os meus, né? Eu sei que são áreas as quais nós podemos trabalhar pessoalmente e, olhando para a palavra, falar sobre as nossas, não vou dizer medos, mas talvez indignações, as nossas perguntas sobre o que Deus tem a falar sobre o nosso coração. E eu creio que no tempo certo Deus trará a paz suficiente para que eu e você também repousem em sua presença. Então, se quando chegar o último dia, meu e seu, eu tenho certeza, plena convicção, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, estará sobre as nossas vidas. E nós teremos todos os nossos medos lançados para fora, todas as nossas dores também lançadas para fora. Eu vou falar sobre tem muitos relatos, né, sobre pessoas que foram chamadas pelo Senhor, mas eu me lembro de um que assim me veio à mente agora, que foi muito interessante. Esse rapaz, ele ficou internado assim, no hospital 30 dias. Ele ia trabalhando ali, eu lembro que tinha um problema sério no coração, e ele ia trabalhando mesmo do hospital, consciente e tal, e ele estava super bem, assim, ia trabalhando, mas continuava ali nos cuidados. Ele estava na UTI, mas ele falava, não, estou super bem. E ele continuava com as preocupações do trabalho, não, mas mesmo daqui eu consigo fazer, mando para cá, mando para lá. Mas no último dia, quando ele estava no hospital, esse relato foi de um grande amigo. Ele disse que o enfermeiro entrou para dar o remédio, né? Ele falou assim, não precisa dar o remédio. Aí o rapaz falou, mas por que você não quer tomar o remédio? Ele disse, não, porque o outro rapaz veio aqui de branco e falou que eles vão me levar e eu vou embora. E o enfermeiro ficou meio assim, né? Mas quem entrou, né? Ele falou assim, não, ó. E ele disse, ele veio e tem mais 2 ali na porta. Eles estão aguardando e daqui a pouquinho eu vou embora. E ele sorria, ele estava alegre, e o enfermeiro não entendia muito o que estava acontecendo, mas falou assim que coisa assim de minutos, ele simplesmente morreu, apagou. E eles, claro, como médicos, tentam fazer o socorro e tal, né? Mas não teve jeito não, ele morreu em paz. E ele disse claramente, aquele homem de branco, ele já veio me dizer que o Senhor veio me chamar. E ele disse, eu estou em paz para agora ir. Porque ele havia compreendido que o tempo dele, o Senhor tinha dito, já deu. E ele tinha Cristo no seu coração. Assim também o Senhor vai no nosso tempo dizer ao nosso coração, ei, seu tempo deu, vem cá, fique em paz. Vem cá, descansa. Vem cá que eu vou chamar você. Você vai experimentar o melhor do Senhor. Por isso tenha paz. Então, qual é o seu medo e o meu medo? Não sei. Eu sei que eu vou colocar ele aos pés do Senhor. E no tempo certo, o Senhor vai tratar o meu e o seu coração. Amém? Antes de encerrar a nossa EBD Home, que eu já passei aí 5 minutinhos, vou pedir só para você, só um segundinho antes de sair da live, que é importante esse aviso. Nós vamos ter aí, eu falei semana passada, a eleição para diáconos e presbíteros. E essa eleição, nós estamos indicando nomes de homens aí para servir ao Senhor nessa área. E o mês de outubro nós vamos estar orando por esses nomes. Então vou pedir para você pode mandar no grupo da igreja ou mandar em particular o nome daquela pessoa que você gostaria que estivesse sendo indicado como presbítero, como diácono, e você estivesse colocando esses nomes para que nós possamos estar orando.
Os nomes vão ser colocados, a nossa eleição é pela quinta igreja, então serão colocados os nomes que virão da quinta igreja, mas também da Siloé nós podemos indicar nomes para servos aí que vão estar servindo ao Senhor nessa área do diaconato e também do presbiterato. Para isso, por que indicar a eleição vai ser somente em novembro? E por que indicar tão antes? Porque nós queremos em outubro, essa é uma decisão do conselho, em outubro pegarmos esses nomes e estarmos orando, para que não sejam somente nomes votados, mas sejam homens que o Senhor levante no meio da igreja para servir ao Senhor. Porque existe uma responsabilidade muito grande em servir ao Senhor no presbiterato e no diaconato. E nós queremos, como igreja, ouvir a voz do Senhor. Nós vamos votar? Vamos. Você vai fazer seu voto, você vai participar normalmente. Claro, se não tiver problema na questão da pandemia. Mas nós queremos que o Senhor toque o coração do seu povo. Lembra que Deus, quando estava o povo no Egito, Deus ouviu o clamor do povo? Porque eles estavam passando por um sofrimento. Nós estamos passando por um sofrimento? Não. Mas Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve quando nós colocamos nomes de homens que querem servir ao Senhor e também quando Deus levanta esses homens. Deus quer levantar homens segundo o seu coração. E Ele vai ouvir a minha e a sua oração. Por isso, é um tempo de clamor. E eu quero convidar você a ter esta visão de Deus sobre a sua vida. Uma outra questão que me perguntaram é sobre a questão dos homens. Quem pode ser colocado? São os membros confessos, que já fizeram a sua profissão de fé na igreja, que já são membros da igreja. No mês de outubro, eu vou estar orientando também aqui pelo EBD Home, assim, de uma forma assim, bem gostosa. Eu quero preparar uma série de estudos bem leve, para a gente conversar, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, e também falar sobre as influências desses homens na vida da igreja. Não ficar somente falando de estatutos, mas falar sobre, de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero preparar essa série de estudos para que a gente tenha uma visão de Deus nesse sentido. Mas, e dentro da nossa igreja, aí eu vou estar falando, por exemplo, na nossa igreja, nós temos lá hoje, ali na Siloé, servindo, nós temos o presbítero Neto, está vencendo o mandato dele. O diácono Bidigo, o Felipe, também vence o diaconato dele. Mas na igreja nós vamos ter 3 que está vencendo, né? O presbítero Vladimir, o presbítero Neriton e o presbítero Júlio. Os 3 vencem o mandato agora e serão 3 vagas de presbítero e 3 de diácono. Os outros 2 diáconos eu não me lembro agora. Eu acho que é o Wildemar, se eu não me engano. Os outros 2 eu vou confirmar esse mês. Aí eu vou passar para vocês. Mas eu sei que o Felipe está vencendo. E aí a gente estar aí também atento àquilo que nós estamos colocando no nosso coração, tá bom? Então esse aviso é rapidinho, mas eu quero que você esteja me ajudando aí, ou nos ajudando, para servir melhor e fazendo melhor para a casa do Senhor e servir ao Senhor com excelência. Amém? Vamos orar, finalizando a nossa EBD Home. Obrigado aí pela paciência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse tempo de estudo. Falamos sobre algo que dói no nosso coração. É verdade, a morte, a despedida de pessoas que amamos, é difícil, é muito difícil. Mas também eu sei que o Senhor, sendo Deus, entregou seu Filho para morrer. Talvez nós não consigamos mensurar a dor que o Senhor sentiu, porque no nosso coração já dói. Eu acredito que o Senhor, sendo Deus, a dor foi muito mais profunda do que a nossa dor. Por isso, ó Pai, nos fortalece nessa área. Traz discernimento ao teu povo. Tira de nós todo o medo, toda a insegurança. Passamos aí esse tempo de pandemia, foi tão difícil. Quantas vezes tivemos medo daquilo, do desconhecido. Mas traz paz ao teu povo. Que a tua igreja
seja o agente da vida. Que ao abrirmos os nossos lábios, falamos isso até ontem no coral, Pai, nós possamos cantar vida, cantar a eternidade, cantar a vida que Cristo Jesus traz. Por isso nos ensina a cada dia a aprender a fazer como os teus servos, confiar no Senhor. Que a nossa fé seja redobrada, seja triplicada no Senhor. Que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de serviço também, e que a nossa vida seja totalmente alinhada à vontade e à paz do Senhor. Traz também, ó Pai, sobre nós um domingo de paz, de alegria, que possamos experimentar da Tua graça em família, aqueles que ainda estão brigados, estão aí com momentos até de estremecidos em família, traz reconciliação para que possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente, querido, e fortaleça o seu coração, em nome de Jesus. E eu encerro agora aqui cantando Reina o Senhor, que Deus te abençoe grandemente. Reina o Senhor.